felicidade dele, a alegria dele chegando pertinho. Eu tenho me dedicado bastante a estudar sobre liderança e eu queria compartilhar com vocês alguns princípios. Afinal, há muitos paradigmas sobre liderança. As pessoas pensam que a liderança não é para todo mundo. Alguns pensam que são líderes, outros pensam que não são, mas a verdade é que todo mundo é um líder. Porque liderar é influenciar. Você influencia o seu vizinho, você influencia um amigo, você precisa influenciar os seus filhos, o seu cônjuge. Liderar é você influenciar pessoas. E Jesus é o maior exemplo de liderança que nós temos. Seja você cristão ou não, seja você alguém que exerce a liderança diante de muitas pessoas, ou seja você alguém que exerce a liderança num contexto melhor, nós podemos olhar para Jesus e aprender com Ele. Principalmente nesse contexto de inteligência artificial, onde todas as tarefas rotineiras, onde tudo isso vai ser substituído por um robô, por uma inteligência. Mais do que nunca agora nós devemos investir no estudo da liderança, de gestão de pessoas, porque um dos papéis que não podem ser substituídos pela inteligência artificial é o papel da gestão emocional das pessoas. É como você liderar pessoas, mover pessoas, influenciar pessoas. Tudo que é feito de modo manual, braçal ou rotineiro será substituído, mas tudo que está ligado ao ser humano, tudo que está ligado a pessoas é impossível substituir. Então, mais do que nunca, esse assunto é de extrema relevância e hoje eu quero conversar com vocês sobre esse tema. Como liderar para sempre? Como você ter uma liderança que vai perpetuar por muito tempo, por muitas décadas, inclusive até quando você nem presente mais estiver. Aqui na igreja nós temos um grande exemplo que é o pastor Murilo Cassetti. Ele já faleceu há mais de 20 anos, mas até hoje ele tem nos liderado a partir do legado que ele deixou, a partir dos axiomas que foram criados, a partir da influência que ele teve em Belo Horizonte. Então, como influenciar para sempre? Como deixar marcas profundas, como deixar um legado nas próximas gerações, é sobre isso que nós vamos falar, e se você pode, anote, para que você não esqueça, para que você possa revisitar, e para que você possa absorver muito mais. Em primeiro lugar, escolha um destino que seja bom para todo mundo. O principal erro da liderança é quando você escolhe um foco, um destino que é bom apenas para você. Você precisa olhar para algo no futuro e você precisa focar nesse futuro e pensar em sonhar em um futuro que vai ser bom não só para você, mas para o máximo de pessoas que você puder. Por exemplo, Jesus Cristo mostrou para João um novo céu e uma nova terra. Ele mostrou para João a nova Jerusalém descendo. Ele mostra para João um futuro que é bom não somente para ele, mas para todos os discípulos de Cristo. E todos os discípulos de Cristo, então, motivados por essa visão de um novo céu, de uma nova terra, de um lugar onde não haverá choro, não haverá tristeza, mas haverá abundância, fartura, todos nós motivados por essa visão, então caminhamos de maneira bem objetiva. Quando falamos da liderança, Peter Drucker, ele diz o seguinte: a melhor maneira de você prever o futuro é você criar o futuro. Você precisa então enxergar um futuro bom, você precisa enxergar e ter na sua mente, no seu campo de visão, uma coisa que vai ser boa para todo mundo, e você precisa talvez criar, inovar, seja dentro da sua casa, seja no seu casamento, seja onde você trabalha, ou até mesmo na igreja. Você precisa enxergar além. Por exemplo, a visão da nossa igreja é uma cidade transformada. Essa é a visão, é o lugar onde nós queremos chegar, e uma cidade transformada não é boa apenas para a primeira igreja batista de Belo Horizonte. Uma cidade transformada, ela é boa para todos os moradores dessa cidade, ela é boa para o nosso estado, ela é boa para a nossa nação. Então você precisa enxergar um futuro que seja bom para todos, e nós não podemos esperar esse futuro acontecer, nós precisamos provocar esse futuro, nós precisamos trabalhar para que aquilo que se viu se torne uma realidade. Eu quero que você faça um exercício rápido em relação ao seu casamento. Qual é o futuro que você enxerga para o seu casamento? Qual é o futuro que você enxerga para a sua família? Você consegue enxergar um futuro de paz, um futuro abundante, um futuro bom para a sua casa? Qual é o futuro que você consegue enxergar quando você pensa na sua vida acadêmica, na sua vida profissional?
Quando você olha para os próximos 5 anos, o que é que você enxerga? O que é que você vislumbra quando você olha para os próximos 10 anos? Porque quem não sabe para onde vai, para qualquer lugar serve. Quem não sabe para onde está indo, vai se acomodar em qualquer lugar. Você precisa não só enxergar aquilo que Deus está te mostrando, mas você precisa trabalhar para que aquilo que você viu nas estrelas do céu se torne uma realidade. A segunda forma de você liderar para sempre é você ter uma estratégia comunitária para você chegar até aquele local. Por exemplo, Jesus disse: vão a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus também disse que os campos estão prontos para a colheita, e que nós deveríamos orar para que Deus mandasse trabalhadores, porque a colheita está aí. Em Apocalipse, Jesus também nos mostrou todas as tribos, povos e raças adorando o nosso Deus. Há uma estratégia muito bem estabelecida pelo nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele nos envolveu nessa estratégia, Ele nos treinou nessa estratégia. Agora, qual é a estratégia para que a visão que você tem para o seu casamento se torne uma realidade? Qual é a estratégia para que o futuro da sua descendência alcance aquilo que você sonhou? Por exemplo, Abraão, quando Sara estava para morrer, ele vai e compra uma macapela. Era impossível ele conseguir comprar aquele lugar para enterrar Sara. Eles ofereceram de emprestar aquilo para Abraão, mas Abraão, pensando na sua descendência, pensando na sua genealogia, pensando no futuro, ele não aceita aquilo emprestado, mas ele faz de tudo para garantir um pedaço daquela terra. O que você está enxergando de bom para as pessoas que você ama? Para a sua futura geração? Agora, quais são as estratégias que você está estabelecendo para que isso seja uma verdade? Por exemplo, se você sonha em deixar uma previdência, uma garantia financeira para aqueles que virão após você, ok, esse é um excelente sonho, é uma boa visão, mas o que você está fazendo hoje para que isso se transforme em uma realidade? Se você sonha em ter um casamento maravilhoso e que esse casamento seja uma inspiração e um exemplo para os seus netos e bisnetos, eu pergunto para você o que você está fazendo hoje para que isso se torne uma realidade. Se você sonha em ser uma grande influência, ser um homem, uma mulher de relevância na cidade, no estado e até na nação, eu também te pergunto o que você está fazendo hoje para que isso se transforme numa realidade. Eu quero viver bem até os 90 para poder ver os meus filhos crescerem, para poder casar os meus filhos e acompanhar os meus netos. O que você está fazendo hoje para que você chegue bem aos seus 90 anos? Percebe? Não basta você enxergar, não basta você projetar, você precisa construir estratégias que tenham impacto hoje, mas também no seu amanhã. Por isso Jesus está dizendo: olha, vão, batizem, vão por todas as nações, porque aquilo que eles vão fazer hoje impactará toda a eternidade dessas pessoas. E hoje, inclusive hoje, nós somos resultado da estratégia que Jesus estabeleceu. Eu quero te levar a pensar que quando o ritmo de mudança interna, ele é inferior ao ritmo da mudança externa, o fim de qualquer organização está próximo. Quando a sua organização, ela muda menos do que o que está ao redor dela, ou numa velocidade inferior, o fim daquela organização está muito próximo. Então, não basta apenas montar uma estratégia, você precisa constantemente atualizar essa estratégia. Se você estabeleceu, por exemplo, no seu casamento, desenvolver as 5 linguagens do amor, você precisa ver ao longo do tempo quais você já desenvolveu e quais ainda não desenvolveu. Se você está estabelecendo saúde a longo prazo, você precisa olhar para a sua saúde e perceber os pontos que você já conseguiu vencer e os pontos que ainda não venceu. Você precisa constantemente revisitar a sua estratégia e melhorar a sua estratégia para que ela tenha um resultado ainda maior. Até aqui tudo bem? Terceiro lugar, declare a sua visão com paixão e senso de urgência. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Declare a sua visão, declare com paixão, com senso de urgência. Muitas pessoas conseguem enxergar o amanhã,
Muitas pessoas conseguem enxergar uma descendência abençoada, mas elas não declaram isso, de modo que o seu cônjuge está desanimado, os seus filhos estão olhando para o mundo e eles estão desanimados, está todo mundo na família pensando, não vale a pena viver, e isso está acontecendo porque você, que deveria ser um entregador de esperança, está sendo alguém reativo às mudanças do mundo. Lembra, o futuro, ele é criado. O futuro ainda não existe, o futuro precisa ser provocado. A doença que você tanto teme ainda não chegou, ela ainda não existe. Você pode projetar para a sua vida saúde em abundância, ou você pode projetar para a sua vida inclusive as doenças dos quais você teme. O desemprego ainda não chegou, talvez a crise econômica ainda não chegou. Você tem um ano em branco para escrever, você tem os próximos anos em branco para você escrever, mas o que é que você está escrevendo na sua vida? Qual é o futuro que você está escrevendo na sua vida? Porque o legado que nós deixamos para as próximas gerações é a vida que nós vivemos hoje, não é a vida que eu vivo amanhã. Por exemplo, tem gente que diz assim, eu quero deixar o legado de alguém generoso, mas hoje é mesquinho, é pão duro, não abre a mão para nada. Pode ser que você não tenha tempo de mudar, pode ser que você não tenha tempo de readaptar a sua vida para deixar o legado de um homem generoso. Talvez você queira deixar o legado de uma mulher sábia. A minha avó é um exemplo disso, uma mulher doce, uma mulher sábia, uma mulher amorosa. Ela deixou esse legado, e esse legado está vivo até hoje na família, e talvez você queira deixar esse legado, mas hoje você perde a cabeça por qualquer coisa, hoje você distrata as pessoas por qualquer motivo. O legado que nós deixamos nas pessoas é a vida que nós vivemos hoje. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui 30 minutos, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, então não projete a sua mudança para amanhã, não deixe para viver amanhã, comece a declarar a sua visão hoje, com paixão e senso de urgência. Se você acredita na sua família, comece a declarar isso. Olha, nós teremos uma família unida, uma família maravilhosa. Se você acredita num crescimento profissional, comece a declarar isso dentro de casa. Nós vamos crescer, sabe por quê? Porque nós vamos trabalhar com dedicação, com excelência, nós não vamos nos acomodar, nós vamos fazer acontecer. Tudo o que Deus nos deu para chegar lá, é tudo o que nós precisamos. Nada do que nós precisamos, Deus deixou de dar. Ele nos deu inteligência, criatividade, saúde, fôlego. Ele nos conectou com pessoas, abriu portas para nós. Agora você só precisa trilhar esse caminho que já está abençoado pelo Senhor para você. Então declare a sua visão com paixão, declare a sua visão com senso de urgência, porque quanto mais você fala, mais o seu coração acredita. Quanto mais você fala, mais a sua mente visualiza. Palavras criam imagens. E imagens convencem o nosso cérebro. Se eu declarar uma palavra aqui de um elefante rosa, imediatamente você vai enxergar na sua mente um elefante rosa. Palavras criam imagens, e quando você começa a criar as imagens, você começa a acreditar que aquilo é possível de acontecer, e quando você acredita, e aquilo é algo que agrada a Deus, nada pode impedir você de vivenciar essa realidade. A quarta coisa é que você deve capacitar as pessoas que querem ir para o mesmo lugar que você, dentro da estratégia que você montou. Para você liderar para sempre, seja na sua família, seja na sua casa, seja na sua organização, se você quer ser um líder que deixa uma influência para as próximas gerações, você precisa investir em pessoas. Jesus investiu na vida dos 12, e você pode pensar, puxa vida, será que vale mesmo a pena investir em pessoas? Pessoas dão muito trabalho, pessoas elas são teimosas, pessoas são difíceis. Será que vale mesmo a pena nessa era da inteligência virtual, nessa era de robôs? Será que não vale mais a pena então eu comprar um robô que faça tudo, eu investir em robôs? Se você quer investir em algo que seja eterno, se você quer liderar para sempre, invista em pessoas, vale a pena. Dá mais trabalho, é mais difícil, mas é a única forma da sua liderança continuar de geração em geração. Meu bisavô, há muitos e muitos anos atrás, fundou ainda na Itália, um time chamado Palestra Itália. Eu imagino que o Palestra Itália não começou grande,
Não começou um time vitorioso. Eu imagino que o Palestra Itália começou um time pequenininho, um time de um bairro, mas ele talvez jamais poderia imaginar que o Palestra Itália, que ele fundou há tantos anos atrás, lá na Itália, hoje se tornaria o Cruzeiro. Sabe, você não tem ideia daquilo que Deus pode fazer com o que você está criando hoje. Nada nasce grande, tudo nasce pequeno, tudo começa de algum lugar. Então invista em pessoas. Eu imagino ele vendendo a ideia desse time para alguns amigos. Olha, vamos lá jogar, vem fazer parte do Palestra Itália. Mas eu não sei jogar bola, eu te ensino, não tem problema. Vamos reunir aqui a família. Olha, cada um de vocês chama um pouco de amigos para vir assistir, vai ter um treino, vai ter um jogo, e as coisas foram acontecendo. Invista em pessoas. Jesus chamou 12 pessoas, e nenhuma daquelas pessoas eram especialistas, elas não estavam preparadas, elas não eram técnicas, eram pessoas apenas abertas, disponíveis, e a partir disso Jesus os trouxe para perto. Jesus começou a conviver com eles, a modelá-los pelo exemplo. Vamos viajar, vamos caminhar, vamos viver junto, e a partir disso as coisas foram acontecendo. E quando Jesus menos percebeu, aqueles que ele estava treinando, cada dia mais se pareciam com ele. Então Jesus chamou, Jesus supervisionou, Jesus capacitou, Jesus enviou, Jesus deu poder, autoridade, liberdade para cada um desempenhar o seu papel com a sua característica natural. Agora, eu quero que você reflita em uma coisa: se você está fazendo algo sozinho, isso nunca vai durar por gerações. Se você está investindo em algo sozinho, quando você deixar de fazer, aquilo vai deixar de existir. Quando você por algum motivo faltar, aquilo vai morrer. A única maneira daquela visão permanecer é você transmitindo ela para outras pessoas. No mundo natural, no mundo carnal, aquilo que não está crescendo, pode ser que está estável, mas na visão espiritual, o que não está crescendo, está caindo. Aquilo que não está evoluindo, está caindo. Então você precisa olhar para a sua realidade hoje e pensar: puxa vida, pode ser que eu não esteja investindo em pessoas, pode ser que eu esteja investindo pouco em pessoas, e o meu negócio está estável do ponto de vista material. Pode ser que eu não estou investindo, formando pessoas, e o meu ministério está estável do ponto de vista material, mas na ótica de Deus, aquilo que não está crescendo, está diminuindo. Aquilo que não está crescendo, está reduzindo. Por isso você precisa não só formar pessoas, mas você precisa também investir no seu crescimento pessoal. No mercado nós temos uma lei chamada a lei da tampa. Ninguém cresce mais do que o líder, ele é a tampa da panela. E se você parar de crescer, você vai limitar o crescimento de todo mundo. Em empresas e no mundo corporativo, um dos papéis do CEO é encontrar quem são os gestores tampa e mandá-los embora, porque eles impedem os funcionários de crescer. Mas isso não é apropriado para o nosso contexto espiritual, porque às vezes aquela pessoa está sendo tampa por um motivo que é fácil de resolver, por uma conversa que você precisa ter, mas você precisa refletir. Primeiro, se você não está sendo essa tampa onde você está, e segundo, se você está gerenciando um projeto, quem são as pessoas, manutenção, que estão impedindo as outras de crescerem? E alguma coisa precisa ser feita, porque o que não está crescendo, está caindo. O que não está melhorando, está piorando. Por isso, não só olhe para quem está ao seu redor, mas olhe principalmente para você. Você está crescendo? A palavra diz que nós temos que crescer em estatura, nós temos que crescer em graça, nós temos que crescer na espiritualidade. Nós temos que crescer no corpo, nas emoções e no espiritual. Nós temos que crescer em todas as áreas. Se tem alguma área da nossa vida que está estagnada aos nossos olhos, aos olhos de Deus, ela não está estável, ela está caindo. E nós precisamos hoje chacoalhar para que ela possa voltar a viver. Em primeiro lugar, então, escolha um destino que seja bom para todos. Em segundo lugar, tenha uma estratégia comunitária para que todos consigam chegar lá. Em terceiro lugar, declare a sua visão com paixão e com senso de urgência, porque nós não sabemos quanto tempo mais temos aqui na terra. Em quarto lugar, capacite as pessoas, invista em pessoas. Em quinto lugar, gerencie os conflitos.
Todo conflito, ele é oriundo da idolatria. A idolatria, ela é algo que gera muitos outros pecados e dificuldades de relacionamento. Por exemplo, isso começou há muitos anos atrás, lá no Jardim do Éden, quando o homem decidiu tirar Deus do trono e ocupar o trono da sua própria vida. E a partir desse momento em que o homem se tornou seu próprio Senhor, ele começou a fazer escolhas ruins, ele começou a agir por conta própria, ele começou a colocar o seu estômago na frente de todas as coisas, e ele passou a ser movido pela falta. Como é que a gente resolve todo e qualquer pecado? Como é que a gente resolve todo e qualquer problema de relacionamentos? Colocando Jesus no centro das nossas vidas. Colocando Deus no centro de tudo, porque uma vez que Deus é o centro, e eu passo a amar a Deus sobre todas as coisas, eu também passo a amar tudo que Deus ama. Enquanto eu sou o centro, eu quero que todos me amem, mas eu não estou disposto a amar ninguém. Enquanto eu sou o centro, eu quero que todos me sirvam, mas eu não estou disposto a servir ninguém. E se eu vejo alguém servindo mais o outro do que a mim, eu gero problemas. Mas quando Jesus é o centro da minha vida, eu amo o que Ele ama, eu faço o que Ele quer, eu vou fazer de tudo para agradar o meu Deus, e quando eu sou movido por esse amor a Ele, é muito mais fácil eu conseguir vencer alguns pecados na minha vida. A Bíblia diz: andem no Espírito e de modo algum satisfarão os desejos da carne. Ela não diz que você não deve satisfazer os desejos da carne para depois andar no Espírito. É primeiro ande no Espírito, e de modo algum você vai ceder aos desejos da carne. Você precisa resgatar o seu primeiro amor por Deus. Você precisa voltar a enxergar pela perspectiva de Deus. Então, como é que você gerencia os conflitos na sua equipe? Trazendo Jesus para o centro, ensinando a sua equipe a amar a Deus sobre todas as coisas, ensinando a amar com toda a força, com todo o coração, com toda a sua alma, porque uma vez que essas pessoas desenvolverem este tipo de amor para Deus, não haverá mais egoísmo na sua equipe, não haverá mais individualismo na equipe, não haverá mais ciúmes na equipe, não haverá mais inveja na equipe, haverá o que? Doação. Haverá o que? Uma equipe que reparte, uma equipe que cuida, uma equipe que abençoa. Isso serve, querido, dentro da sua casa, a sua família, o seu núcleo base. Isso serve para o lugar onde você trabalha. Isso serve para a sua organização, serve para qualquer lugar. Você precisa colocar Jesus no centro, ensinar as pessoas a olharem para Ele. E uma vez que isso se tornar uma realidade, todos os conflitos serão resolvidos. Quando Adão e Eva tinham Deus no centro de todas as coisas, a relação era pura, a relação era perfeita. Mas quando eles tiraram Deus do trono, eles perderam o referencial de relacionamento. A partir daquele momento, houve acusação, houve vergonha, houve culpa. Caim mata Abel. Percebe o desastre e o que acontece quando nós tiramos Deus do centro das nossas vidas? O que nós precisamos fazer é colocá-lo de novo no centro de tudo. Mesmo que eu tenha uma empresa, Jesus precisa ser o centro dela. De modo que eu não trabalho, de modo que eu não empreendo para o meu benefício próprio, mas para a glória de Deus. Tudo que eu faço é para que outros possam crescer, é para que famílias sejam abençoadas, é para contribuir para a manutenção do planeta e fazer com que o reino de Deus se expanda na terra. Seja você um professor, seja você um mecânico, seja você um advogado, nós precisamos fazer tudo para a honra e a glória do nosso Deus. Agora, não pense você que Jesus não teve problema. Dentro do seu time, dentro da sua equipe, ele teve o traidor. Dentro do seu time, ele teve aquele que negou. Dentro do seu time, ele teve aquele que não acreditou nele. Dentro do seu time, ele teve pessoas que o abandonaram. Como é que Jesus resolveu o problema de todos eles? Para Pedro, ele fez o quê? Tu me amas? Ele restaurou o amor. Para Tomé, ele restaurou a relação, vem para perto, toca, veja que é real. Sabe, não tem nada que cure mais do que você restaurar a centralidade de Deus na vida das pessoas. Aquilo que Jesus fez em relação a Pedro, olhou para ele com aquele olhar de ternura da cruz, sabe, depois chama Pedro e pergunta para ele, não acusa, não traz a memória, só pergunta para ele, tu me amas?
É isso que nós precisamos fazer, trazer Jesus para o centro das relações. Em sexto lugar, relembre o destino para manter a motivação. Quer liderar para sempre o seu grupo? Quer liderar para sempre a sua família? Quer liderar para sempre a sua organização? Relembre o destino para manter a motivação. O que Jesus disse quando ele foi subir? Olha, eu estou preparando as moradas. Ele deu a visão final, ele mostrou a nova Jerusalém, o novo céu, a nova terra, mas ele também estava ali relembrando. Ele estava ali dizendo, olha, eu fui preparar as moradas, quando estiver pronto eu voltarei para buscar vocês. Agora, quem tem a motivação correta, jamais perderá a motivação. Quem tem o objetivo correto, jamais perderá a motivação. Sabe quando nós perdemos a motivação? Quando os nossos objetivos são egoístas. Nós perdemos a motivação quando os nossos objetivos são individualistas. Porque aí o que vai acontecer? Nem todo mundo vai trabalhar para que o seu objetivo egoísta aconteça. Nem todo mundo vai se comprometer para que o seu objetivo individualista se torne uma realidade. Isso vai te frustrar e vai te desanimar. Mas uma vez que o seu objetivo ele está alinhado à vontade de Deus, você sabe que nem a morte e nem a vida, nem anjos, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nada pode atrapalhar aquilo de acontecer. Nós fazemos parte de um projeto que já nasceu vitorioso. Nós fazemos parte de um projeto que tem a garantia de Deus que vai acontecer. Nós fazemos parte de um projeto que já tem a história final escrita. Então, se o meu objetivo está alinhado com o objetivo de Deus, eu me mantenho motivado todos os dias. Sabe por quê? Porque ainda que eu perca o controle de uma situação, Deus jamais perdeu. Ainda que eu tenha uma dificuldade, eu não saiba o que fazer, eu posso orar e falar, Espírito Santo, o Senhor pode me ajudar com essa situação? O Senhor pode me dar sabedoria? O Senhor pode agir nessa situação em meu lugar? O Senhor pode fazer o que eu não estou dando conta de fazer? Então nós temos a garantia do resultado de Deus. Eu queria convidar você a ajustar a sua motivação, a ajustar os seus objetivos, a alinhar a sua visão com aquilo que Deus está fazendo. A Bíblia diz que nós não recebemos o que pedimos, porque pedimos mal. Nós ficamos desmotivados porque trabalhamos pela coisa errada. As coisas não acontecem porque nós fazemos com um objetivo errado. Alinhe a sua visão à visão de Deus. O que Deus está fazendo desde o princípio? O que Deus estava fazendo enquanto você estava dormindo? No que Deus está comprometido? Qual é o projeto que Ele está investindo tudo o que Ele tem? A melhor coisa que você pode fazer é alinhar a sua vida na direção que Ele está soprando. É ajustar o seu coração naquilo que Ele está fazendo. Sabe por quê? Quando você faz isso, você não precisa nem mais orar pedindo Deus para abençoar o seu caminho, porque você já trilha um caminho que é abençoado por Ele. Ao invés de orar todo dia dizendo, Deus abençoe minha vida, você vai passar a orar todo dia dizendo, Deus obrigado por essa vida. Deus obrigado por esse caminho, Deus obrigado pelas pessoas que o Senhor colocou, Deus obrigado pelo que nós estamos vivendo, porque o Senhor nos surpreende todos os dias quando nós estamos no caminho certo. Relembre, em sexto lugar, o destino para você manter a motivação. Qual que é o seu destino? Qual que é o destino do seu casamento? Qual que é o destino da sua família? Qual que é a vontade de Deus para a sua família? Me diz, será que Deus tem planos de tristeza? Será que Deus tem planos de frustração para você e para a sua casa? Qual que é o destino em relação aos seus parentes? Será que Deus quer que eles se percam? Qual que é as promessas que o Senhor tem para a sua vida financeira? Você precisa se apegar, não naquilo que o seu coração está criando, mas naquilo que o nosso Deus já escreveu a nosso respeito. Em sétimo lugar, replique o modelo para que mais pessoas cheguem ao mesmo destino. Se você observar, Jesus ele preparou seus discípulos, e depois ele enviou seus discípulos para fazer mais discípulos, e depois ele enviou de 2 em 2, depois o apóstolo Paulo vai falar, olha, o que você ouviu de mim, confie agora a homens fiéis, a homens idôneos, a homens responsáveis. Você precisa pegar aquilo que você está vivendo, o protótipo que você já estabeleceu, e você precisa replicar para que mais pessoas consigam viver aquilo que você está vivendo.
Se o teu projeto tem a ver com um casamento melhor, você precisa então desenvolver isso, não só a visão, mas a estratégia, o gerenciamento dos conflitos, e você precisa criar em cima disso uma forma de outra família viver a mesma coisa. Se você deu certo na vida financeira, estabeleça isso como um projeto e replique para que outras famílias também se desenvolvam na vida financeira. Às vezes você está fazendo algo em relação à sua saúde que está dando certo. Você enxergou, você projetou, você praticou, você viveu, mas não para por aí. Não se contente em guardar as coisas boas para você. Crie uma maneira para que isso seja replicado. É isso que nós temos feito enquanto igreja no PIB Inside. Nós pegamos tudo que nós estamos vivendo, nós criamos um modelo onde as pessoas podem vir e replicar isso nas suas realidades. Só que hoje o ser humano, pelo seu egoísmo, ele até consegue vencer, mas ele guarda só para ele. Ele não quer ver os outros crescendo tanto quanto eles cresceram, mas uma forma de você liderar para sempre é você replicar aquilo que está dando certo na sua vida. Em 8º e último lugar, transforme o destino em uma causa e deixe a mágica acontecer. Você precisa transformar esse destino que você viu em uma causa. Hoje as pessoas estão morrendo por causas políticas, por causas ideológicas. Eu estava conversando com o Valceni na segunda-feira, a gente estava embarcando para o Maranhão, e ele estava me contando a respeito da segurança dos aeroportos. Ele falou: Juan, até a década de 80 não tinha raio-x, não tinha nenhum sistema de segurança, porque nós pensávamos, ninguém vai explodir um avião do qual ele está dentro, ninguém vai dar um tiro no avião do qual ele está dentro. Mas depois eles descobriram que isso não era uma verdade, e eles tiveram que aprimorar. Sabe, o que faz uma pessoa entrar num avião e explodir o avião que ela está dentro? O que faz uma pessoa amarrar uma bomba no corpo e explodir a bomba? O que faz uma pessoa tirar a sua vida por uma causa política, dedicar a sua vida por uma causa ideológica? As pessoas estão carentes, as pessoas precisam se agarrar a uma causa, e eu e você temos uma grande causa. Eu e você temos nas mãos uma causa única, vitoriosa, uma causa que de fato vai fazer a diferença na sociedade. Mas você precisa transformar aquilo que você enxergou numa causa, e as pessoas vão abraçar essa causa, e elas vão passar essa causa de geração em geração. Quando meu avô aceitou Jesus Cristo aqui nessa igreja, há muitas décadas atrás, ele fazia parte de um contexto onde os cristãos não podiam nem ser enterrados no cemitério. Os cristãos eram expulsos das suas casas pelas suas próprias famílias. E o meu avô vivenciou isso tudo, uma perseguição da sua própria casa, foi expulso da sua própria família. O interessante é que hoje eu já sou a 3ª geração da família lutando pela mesma causa. Interessante porque hoje nós já temos na família uma 4ª geração lutando pela mesma causa. Nós precisamos transformar aquilo que nós enxergamos numa causa. Murilo Cassetti viu a cidade transformada, e nós estamos aqui lutando dia após dia por uma cidade transformada. Qual é a causa que você está lutando? Qual é a causa que você está se dedicando? Pelo que você está vivendo todos os dias? Sabe, tem muitas pessoas dizendo: não, por Jesus eu sou capaz de morrer. E vai chegar o tempo em que talvez nós precisaremos morrer sim por causa de Cristo, mas a questão é, e viver? Você está vivendo para o quê? Você está vivendo por quê? Você está vivendo com qual intuito? Porque se você está vivendo para comprar a sua casa, para comprar o seu carro e morrer, talvez essa é a pior vida de todas. Talvez não haja uma vida mais fútil do que essa. A vida é uma só, não tem ensaio. Não tem ensaio. A vida é uma só. O palco é agora. Ou a gente vive uma vida que vale a pena, ou nós chegaremos lá na frente e iremos nos arrepender. Só que hoje você está tendo a oportunidade de refletir, reavaliar e mudar a forma como você está vivendo, para que as próximas gerações sejam impactadas. Depois de Josué nasceu uma 3ª geração, que a Bíblia diz que não conhecia a Deus e os seus feitos. E as terras que Josué não conquistou, em Josué capítulo 13, são justamente as terras que vão destruir o povo de Israel.
Quando Deus começa a levantar os juízes, eles estão enfrentando os inimigos que Josué não conquistou. Por quê? Porque ele não formou a próxima geração, porque ele não investiu na próxima geração. Quando Deus falou do nascimento de Sansão, ele falou que Sansão seria um nazireu, que Sansão não poderia beber bebida fermentada, que ele não poderia tocar nos mortos. Agora, quem é que deveria falar isso para Sansão? Os seus pais. Quando Deus foi fazer João Batista, ele falou para os pais de João Batista: olha, ele vai ser consagrado, ele não pode beber bebida fermentada. Agora, quem é que ensinaria João Batista a viver de modo consagrado? Os seus pais. O nosso ministério, o nosso trabalho, a nossa vida tem a ver com a perpetuação do Evangelho nas próximas gerações. Se o que você faz não está impactando, influenciando as próximas gerações, talvez você precise reavaliar, refletir e ajustar a sua vida, para que a sua vida tenha significado, propósito e sentido. Como você pode liderar para sempre? Escolha um destino que seja bom para todos. Qual é o futuro que você deseja criar? Talvez você venha de um lar desestruturado. Talvez você venha de um lar onde as pessoas não conseguiram estudar, onde as pessoas não conseguiram romper. Você pode imaginar um futuro onde todos da sua família, onde todos que virão depois de você, terão estudo, terão trabalho, irão romper. Qual é o futuro que você enxerga para as próximas gerações? Talvez você venha de uma família de alcoólatras, de pessoas adictas, de abuso sexual, e você precisa enxergar um futuro onde as crianças serão protegidas, enxergar um futuro onde não haverá mais abuso. Você precisa enxergar um futuro onde as próximas gerações não mais se entregarão ao alcoolismo. Qual é o futuro? Qual é a coisa boa que você está enxergando para a próxima geração? Não basta você só enxergar. O que é que você está fazendo hoje para que isso possa acontecer? Se você sonha com uma época onde não haverá mais abuso sexual, quais são as políticas públicas que você está desenvolvendo? Quais são as ideias que você está escrevendo? Quais são as pontes que você está criando? Se você sonha com uma família que não terá mais o alcoolismo, o que é que você está fazendo hoje? Porque às vezes você está bebendo socialmente, mas a próxima geração vai beber um pouco mais, a próxima geração vai um pouco mais. Então, se você não quer isso, rompa. Não basta você enxergar, você precisa desenvolver estratégias para que isso possa acontecer. Eu quero que os meus filhos estudem, eu quero que eles façam inglês, eu quero que eles façam a faculdade, um mestrado. Quais são as estratégias que você está elaborando hoje para que isso possa acontecer? Será que você já começou a poupar? Será que você já montou um plano de ação? E comece a declarar essa visão, comece a falar para as pessoas de maneira apaixonada. Sabe por quê? Porque outras pessoas que pensam como você vão se conectar com você. Nós já aprendemos aqui que as conexões não servem para preencher vazios, isso só Deus faz. As conexões servem para potencializar propósitos. Quando eu começo a declarar a minha visão de maneira apaixonada, eu começo a atrair pessoas que tenham a mesma visão que a minha, e eu começo a unir forças para que aquilo que era um sonho se torne uma realidade. Capacite as pessoas, invista na vida das pessoas, mesmo que leve tempo, invista na vida das pessoas, não desista das pessoas, invista porque vale a pena. E quando você envolver pessoas e trazer pessoas, esteja preparado, porque conflitos vão existir, conflitos vão acontecer. Os conflitos não estão apontando para o erro, os conflitos não estão dizendo que está dando tudo errado, os conflitos estão dizendo e apontando para você que você tem um time. O seu papel é apenas gerenciar os conflitos. Faça isso como uma mãe e um pai gerenciam os conflitos dentro de uma casa. Relembre o destino para manter a motivação. Ao longo do percurso, pode ser que alguém se desvie, pode ser que alguém faça para benefício próprio, pode ser que alguém pense apenas em si, mas relembre o porquê vocês estão ali, relembre para onde vocês vão, para que a motivação permaneça correta. Replique o modelo para que mais pessoas consigam viver aquilo que você está vivendo. Por exemplo, hoje o homeschooling tem espalhado pelo Brasil todo. E como é que isso começou? Começou com uma família que decidiu aplicar esse modelo em casa, que aprendeu a fazer isso, que ensinou os seus amigos. Uma pessoa desse grupo viaja para um outro estado, leva essa ideia, começa a ensinar, e hoje praticamente todas as capitais você tem núcleos de homeschooling. Por quê? Porque as pessoas replicaram isso. Não guarda aquilo que está funcionando só para você.
Transforme o destino em uma causa e deixe a mágica acontecer. Feche os seus olhos. Eu quero orar por aqueles que ainda não têm uma visão de futuro. Eu quero orar por aqueles que não têm sonhado com um futuro melhor. Eu quero orar por aqueles que estão acomodados à sua realidade. Por aqueles que estão pensando que as coisas só vão piorar, que não há mais nada a se fazer, apenas se entregar. Eu quero orar por você, que Deus já mostrou um futuro melhor, para que Deus te dê estratégias, para que Deus te mostre como é que você pode fazer isso acontecer na prática. Eu quero orar para que você se apaixone por esse futuro que Deus está te mostrando, e que Deus possa trazer pessoas que vão ajudar isso a acontecer. Pai, eu quero colocar diante do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, pessoas da nossa família espiritual. Eu quero pedir ao Senhor, Pai, que possa mostrar para cada uma delas aquilo que elas não estão conseguindo ver. João Batista, porque estava preso, não conseguiu enxergar Jesus como o Messias que haveria de vir. Jesus então manda os discípulos falarem para João: olha, cegos estão voltando a ver, leprosos são curados, paralíticos estão voltando a andar. O que Jesus estava dizendo é: João, para de olhar para aquilo que você gostaria que eu fizesse, mas não estou fazendo, e comece a olhar para aquilo que eu estou fazendo agora. Maria estava com olhos embaçados e não conseguiu enxergar Jesus, apenas um jardineiro, e Jesus se aproxima dela para curar o seu olhar. Aqueles discípulos no caminho de Emaús, por causa da dor no coração, não conseguiram reconhecer a presença do Mestre. Na Bíblia há muitos exemplos de pessoas que, por causa do sofrimento, da dor, não conseguiram enxergar a vida com cor, não conseguiram enxergar um futuro melhor, mas Jesus não deixou ninguém como estava, Ele curou cada um deles. Por isso, Pai, eu peço ao Senhor que traga cura sobre as nossas vidas nessa noite. Se há alguém ferido, se há alguém magoado, se há alguém entristecido, Pai, se há alguém desanimado no nosso meio, cura o emocional dessa pessoa, para que ela consiga enxergar aquilo que o Senhor irá fazer, para que ela consiga primeiro reconhecer que o Senhor está perto e não longe, para que ela consiga, Deus, saber que o Senhor está agindo, que o Senhor não parou de fazer, que o Senhor não perdeu o controle de nada, que o Senhor continua operando todas as coisas, Pai. Ó Deus, que o Senhor venha enxugar os nossos olhos, para que nós possamos enxergar o futuro melhor que nos espera. Ó Deus, que o Senhor venha nos dar as estratégias corretas, que o Senhor venha nos dar inteligência, capacidade, sabedoria, conhecimento, discernimento espiritual, para que nós possamos transformar aquela visão em realidade. E que o Senhor nos dê paixão, Deus, pela cidade transformada, nos dê paixão, Deus, por vidas transformadas, nos dê paixão, Deus, por um futuro melhor, e que o Senhor comece a trazer as pessoas que o Senhor quer, nos conectar com as pessoas que o Senhor quer, para que aquilo se torne uma realidade. Ajuste e alinhe a motivação do nosso coração, nos ajude a investir em vidas, a formar pessoas, ó Pai, e Deus, que em nome de Jesus, essa visão de um mundo melhor, essa visão de uma família espiritual, essa visão da cidade transformada, que em nome de Jesus isso se torne uma causa, que o Evangelho se torne uma causa, Pai, não só uma causa pela qual vamos morrer, mas principalmente uma causa pela qual nós vamos viver. Ó Deus, que o Senhor abençoe cada família que aqui está. O Senhor conhece a realidade, o Senhor sabe o estado, o Senhor sabe como é que eles chegaram até aqui nessa noite, e eu peço ao Senhor que possa fazer com que eles voltem para casa renovados, abastecidos, cheios da Tua presença, Pai, e esperançosos em relação àquilo que o Senhor vai fazer. Em nome de Jesus que nós oramos, e toda a igreja diz, amém.